tarde, nono ano. Hoje em nossa aula, iremos tratar de um esporte que é muito tradicional nos Estados Unidos, uma modalidade de invasão e coletiva, que é o futebol americano. O futebol americano ele não tem toda aquela história que o sumô, que foi o que a gente trabalhou na aula passada, tem. Né? Ele não tem esse cunho tão histórico igual ao do sumô. Mas aí a gente vai saber como é que se originou o futebol americano e como ele está sendo encaminhado hoje. O futebol americano ele tem sua origem através do rugby, né? Porque era praticado o rugby e foram sendo adaptadas a dinâmica e a regra, e aí surgiu o futebol americano, que hoje é um esporte muito tradicional dentro das universidades. Mas as universidades que foram as pioneiras no futebol americano é a Universidade de Harvard e de Yale, que em 1867 essas duas universidades já começavam a praticar mais essa modalidade. E os Estados Unidos, eles continuaram mantendo essa tradição do futebol americano às universidades. Essa modalidade, ela no universitário é tido como um celeiro de atletas. É lá onde começam a surgir os novos atletas dessa modalidade, né, do futebol americano. Até 1875, cada universidade, cada time, jogavam com suas próprias regras. Então, as duas universidades pioneiras, né, Harvard e Yale, combinaram entre elas, neste mesmo ano, que quando houvesse amistosos, jogos entre essas duas equipes, seria padronizada uma só regra. Então, elas já começaram a tentar padronizar uma regra para esses confrontos. Em 1876, foi criada a Associação de Futebol Interuniversitária. Ela regia as regras que eram jogadas no futebol americano, né? Que eram colocadas no futebol americano, só que essas regras eram as mesmas do rugby, ainda não eram as regras próprias do futebol americano. O que diferenciava as regras do futebol americano e do rugby, que essa associação regia, era só o sistema de pontuação. Mas, no entanto, toda a outra dinâmica e a forma de jogo eram as mesmas do rugby. E ao longo dos anos, as regras foram se modificando até chegar nas regras atuais, né? Nas regras que são usadas hoje. E hoje, né, continua toda essa popularidade do futebol americano nos Estados Unidos. A sinal disso é a NFL, que é a maior liga de futebol americano dos Estados Unidos, né? Onde tem todo um aparato de mídia, onde tem todo um espetáculo, né? Uma espetacularização do evento. Já no Brasil, o futebol americano ele começa a ser praticado no Rio de Janeiro. Só que em uma versão diferente, né? Ele era o beach futebol, onde era praticado essa modalidade nas areias da praia, em 1986. Já na década de 90, ele começa a ter essa popularização, começa a ser transmitido através de canais de TV fechada, através de canais de TV aberta. E em 1991 surge o primeiro time de futebol americano do Brasil, o Joinville. No ano de 2000 foi realizado o Carioca Bowl, um evento de futebol americano realizado na areia. Em 2006 aconteceu o primeiro campeonato de futebol americano na grama, que foi no estado de Santa Catarina. A seleção brasileira de futebol americano disputa sua primeira partida contra a seleção do Uruguai no ano de 2007. E em 2000 foi criado a Associação Brasileira de Futebol Americano, que depois, né, em 2013, passado o tempo, em 2013, se tornou a Confederação Brasileira de Futebol Americano, que até hoje rege as regras da modalidade aqui no Brasil. Apesar do futebol americano ser um esporte de extremo contato físico e agressivo, e tido até como agressivo, ele também busca em suas regras que os atletas preservem a sua integridade física, usando todos os equipamentos de segurança, né? Que ele é obrigado, por regra, que o atleta use. O atleta não pode dizer,
esse protetor torácico está muito pesado, eu não quero usar ele hoje. Ele não pode, porque está na regra que o atleta tem que usar, é obrigado o atleta a usar esses equipamentos de proteção para poder participar de qualquer evento do futebol americano. Vamos falar um pouquinho da dinâmica e da regra desse esporte, futebol americano. Ele tem a mesma quantidade de atletas do nosso futebol, que nos Estados Unidos é chamado de soccer. São 11 de cada lado e as situações de ataque e defesa se alternam, né? Que é até característica dos esportes de invasão. O principal objetivo é pegar a bola e tentar chegar no campo defensivo da equipe adversária. O campo do futebol americano ele é de mais ou menos 91,48 metros por 48,5, né? Comprimento 91,48 e a largura 48,5. E ele é dividido de 10 em 10 jardas, no caso, né? 10 jardas para um lado, 10 jardas para o outro, no total de 20 jardas. E nos jogos profissionais, o jogo é dividido em 4 tempos. E cada tempo dura 15 minutos e tem um intervalo de 12 minutos entre o segundo e o terceiro quarto, no caso. Já os intervalos do primeiro para o segundo quarto e do terceiro para o quarto quarto, no caso, eles são de 2 minutos. E o início do primeiro quarto e do terceiro quarto, ele é feito através do chute. O início dos outros tempos, dos demais tempos, no caso do segundo e do quarto quarto, ele de onde a bola parou, né? De onde a bola estava quando soou o final do tempo, no caso. E o tempo de jogo do futebol americano, ele não é corrido. Ele para toda vez que o atleta ou erra o passe ou sai do campo, né, com a posse da bola. Então ele é intervalado, no caso. Então todas essas infrações, essa perca de posse de bola, aí é parado o tempo. Então aí o jogo, com 4 quartos de 15 minutos, ele vai durar em média 80 minutos de jogo no total. As equipes de futebol americana, elas são divididas em unidades. No caso, unidade de ataque, unidade especial e unidade de defesa. Então, cada jogador ele busca se especializar em uma dessas unidades, né? A unidade especial, na grande maioria das vezes, ela entra em campo quando tem o objetivo de interceptar o chute, pegar o chute do meu próprio time, um passe diferenciado e, no caso, em ataques especiais. Já a unidade de ataque trabalha sempre com o objetivo de atacar, né? E a de defesa com essa finalidade de defender mesmo. Então, cada atleta que se identifica com a unidade, ele se especializa com essa função. É igual no nosso futebol, em outras modalidades coletivas, né? Onde o atleta ele tem mais essa desenvoltura, ele procura se especializar. Turma, aqui finalizamos a nossa aula. Na próxima aula trataremos da dinâmica do jogo, do futebol americano, e do Super Bowl, que é um dos maiores eventos dessa modalidade. Um grande abraço e até a próxima aula. Lembrando que eu deixarei a atividade lá no Positivo On, não esqueça.